No vídeo de hoje eu vou te mostrar 12 sinais de que o seu corpo já pode estar desenvolvendo resistência à insulina. O mais perigoso de tudo, a maioria desses sinais não tem absolutamente nada a ver com açúcar no sangue. Isso mesmo, seu exame de glicemia pode estar absolutamente normal e ainda assim o seu corpo pode estar caminhando silenciosamente em direção ao diabetes tipo 2. E por que isso importa tanto para mim como cardiologista? Porque o diabetes do tipo 2 praticamente dobra o teu risco de ter um infarto ou um AVC. O diabetes também reduz a tua expectativa de vida em até 10 anos. E quando a pessoa descobre, geralmente o estrago já foi feito há muito tempo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou te contar sobre um exame de sangue simples e que pode revelar o que está acontecendo de verdade no teu metabolismo. E muitas vezes, anos antes de qualquer alteração aparecer nos exames de rotina que o seu médico normalmente te pede. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Antes da gente começar, eu preciso te pedir aquele favor. Se esse conteúdo te ajuda, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não tem noção de como isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda a levar mais informação aí para mais pessoas. Combinado? O que é resistência à insulina? Bom, antes da gente entrar nos 12 sinais, eu preciso te explicar rapidamente o que é resistência à insulina. Se você já sabe, pula e vai para os 12 sinais. Mas se você ainda tem alguma dúvida, continua aqui comigo para entender tudo direitinho. Quando você come, a tua glicose no sangue ela sobe. Isso é completamente normal. O teu pâncreas então libera um hormônio chamado insulina. E a insulina funciona como uma chave. Ele abre a porta das suas células para que a glicose entre e seja usada ali como energia. Esse processo é saudável, é fisiológico. Agora, o que acontece quando você passa anos comendo alimentos ultraprocessados, muito açúcar, muito carboidrato refinado, pouca fibra, e você faz ali pouco exercício? O que acontece? As suas células começam a ficar surdas ali para o sinal da insulina. Elas param de responder direito. Então o que o seu corpo faz? Ele grita mais alto e produz ainda mais insulina para compensar. Por um tempo isso até funciona. A glicose no sangue vai ficar por um bom tempo normal porque a insulina está trabalhando ali o dobro. Mas aqui está o ponto crucial que eu preciso que você entenda. Durante anos, às vezes mais de uma década, a pessoa vai se tornando progressivamente mais resistente à insulina. E a tua glicemia ela pode continuar normal nos exames. Então o médico olha e diz que está tudo bem. Lembrando mais uma vez, isso acontece porque a tua insulina ainda está conseguindo compensar. Mas chega uma hora em que a glicemia começa a subir ali no exame. Nesse momento, a insulina não consegue mais dar conta. A compensação ela já falhou. Isso significa que a glicose e a insulina elevadas já causaram danos reais no seu corpo. Então presta atenção aqui, uma glicemia normal não significa que está tudo bem. É exatamente por isso que você precisa conhecer esses 12 sinais que eu vou te mostrar agora. 12 sinais de que você está a caminho do diabetes. Sinal número 1, você sente fome logo depois de comer. Não estou falando de uma fominha leve ali depois de algumas horas, estou falando de uma fome real. 1 a 2 horas ali depois de uma refeição completa. Quando você come algo rico em carboidrato refinado, a insulina dispara. E se as células são resistentes, elas não conseguem absorver direito essa glicose. O resultado? A glicose fica circulando demais no sangue, enquanto as células elas estão vazias, famintas por energia. Teu corpo então produz ainda mais insulina para forçar a entrada de glicose. Quando finalmente consegue, a glicose então cai rapidamente ali no sangue. E agora você tem 2 sinais de emergência acontecendo. A glicose baixa no sangue e a célula pedindo energia desesperadamente. Teu cérebro acaba interpretando tudo isso como um alerta. E o que ele faz? Te manda direto ali para a cozinha procurar comida. Se você come uma refeição completa e 1 a 2 horas depois já sente fome de novo, isso é um sinal de alerta. Sinal número 2, desejo compulsivo por doces e carboidratos. Eu não estou falando aqui de querer uma sobremesa ali de vez em quando. Estou falando daquela fome quase que incontrolável de comer pão, biscoito, bolo, chocolate, qualquer coisa doce ali ou qualquer coisa com amido. Aí tua glicose ela fica subindo e descendo o dia todo como uma montanha russa. E o cérebro fica pedindo combustível rápido ali para estabilizar. Você come carboidrato, dá um pico e depois cai. Aí vem mais vontade de comer doce. É um ciclo vicioso. E a resistência à insulina está bem no centro dele. Sinal número 3. Cansaço e queda de energia durante o dia. Você almoça e às 2 horas da tarde já está lutando para manter ali os olhos abertos. Precisa fazer um café, precisa de alguma coisa doce ali para aguentar a tarde. O que está acontecendo é que a tua insulina ela disparou, a glicose caiu e o teu corpo ficou sem combustível disponível. Muita gente aceita isso como normal, mas na maioria das vezes não é.
Esse é um dos primeiros sinais ali de resistência à insulina. Sinal número 4, névoa mental e dificuldade de concentração. As pessoas descrevem isso como dificuldade para focar, raciocínio lento, mente embaralhada, principalmente ali depois de refeições pesadas em carboidrato. O teu cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no corpo e ele precisa então de um fornecimento estável de glicose. Quando os neurônios também se tornam resistentes à insulina, e isso acontece, a tua capacidade cognitiva é diretamente afetada. Não é à toa que alguns pesquisadores já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Sinal número 5, a cintura está aumentando mesmo que o peso na balança não tenha mudado. Essa distinção é importantíssima. A gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos seus órgãos, ali dentro do abdômen, é um dos primeiros e mais fortes sinais físicos de resistência à insulina. Não é a gordura que você consegue beliscar, é a gordura ao redor do fígado, do intestino, do coração, e ela é metabolicamente ativa. Ela libera substâncias inflamatórias que pioram ainda mais a resistência à insulina. Sinal número 6, dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo tudo certo. Você se exercita, tenta comer melhor e o peso não sai do lugar. Existe uma razão fisiológica para isso. A insulina é fundamentalmente um hormônio de armazenamento de gordura. Quando seus níveis de insulina estão cronicamente elevados, seu corpo quer guardar energia e não quer liberar gordura. Isso não torna o emagrecimento impossível, mas torna muito mais difícil. A chave aqui é focar em refeições com mais proteína, mais fibra, menos carboidratos refinados. E a melhor forma de conseguir isso é investir numa alimentação de verdade, no estilo mediterrâneo, com vegetais, leguminosas, grãos integrais, gorduras boas e, lógico, preparar a tua própria comida. Sinal número 7, aparecimento de acrocórdons. São aquelas pequenas bolinhas na pele que são moles ali que aparecem no pescoço, nas axilas, na virilha. A insulina em níveis elevados funciona como um fator de crescimento. Ele estimula a multiplicação celular na pele. Se você tem então vários acrocórdons aparecendo, especialmente combinados com os outros sinais dessa lista, é hora de investigar a resistência à insulina. Sinal número 8, escurecimento de dobras da pele. Isso se chama acantose nigricans. Muito comum no consultório e muita gente nem percebe que tem. São manchas escuras, levemente aveludadas e espessas que aparecem na nuca, nas axilas, na virilha, nas dobras cutâneas. Parece aquela sujeira ali, mas que não sai com banho. Ela é causada diretamente pela insulina elevada, estimulando as células produtoras de pigmento da pele. Se você tem isso, procura o teu médico. Esse é considerado um sinal clássico de resistência à insulina. Sinal número 9, isso é importante. Pressão alta. A resistência à insulina não afeta só o açúcar no sangue. A insulina elevada faz os rins reterem mais sódio, o que sobe a pressão. Ele também vai enrijecer a parede dos vasos sanguíneos, aumentar o sistema nervoso simpático, que é aquele sistema de fuga e luta, isso acaba elevando a pressão arterial ainda mais. Como cardiologista, eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Pressão alta e resistência à insulina andam juntas ali com uma frequência assustadora. Uma deveria sempre fazer o médico investigar a outra. Lógico que a gente faz isso no consultório. E claro, um bom cardiologista, como eu digo sempre, deve saber investigar, diagnosticar e tratar muito bem o diabetes. Sinal número 10, triglicérides alterado. O fígado fica sobrecarregado pelo excesso de glicose, converte esse excesso em gordura e joga na corrente sanguínea como o quê? Como triglicérides. Ao mesmo tempo, o HDL, o colesterol bom, ele cai. E essa combinação é um sinal metabólico fortíssimo e aparece anos antes da tua glicemia subir. Se você fez exames e o teu médico só comentou sobre o colesterol total e o LDL, pede para ele olhar também os triglicérides e o teu HDL. Sinal número 11, pré-diabetes ou glicemia começando a subir. A hemoglobina glicada entra naquela faixa de pré-diabetes, acima de 5,7, ou a glicemia de jejum fica levemente elevada, acima de 100. E aqui eu tenho uma boa notícia. O pré-diabetes é um dos estágios mais reversíveis de todo esse espectro. Quanto mais cedo você agir, melhor. Mas o pré-diabetes não é uma coisa menor. É o teu corpo gritando por ajuda e por mudança aí nos seus hábitos. E, finalmente, sinal número 12, fígado gorduroso. Então, quando as células ficam resistentes à insulina e não absorvem a glicose direito, o fígado lida com o excesso, convertendo em gordura e armazenando ali dentro dele mesmo. Com o tempo, isso pode evoluir para inflamação, fibrose, cirrose e até câncer hepático. E o mais assustador, a maioria das pessoas com fígado gorduroso não tem sintoma nenhum. Muitas vezes é descoberto ali ao acaso no exame de ultrassom ali feito por outro motivo. E agora, doutor, o que fazer? Agora, vem a boa notícia. A resistência à insulina é um dos problemas metabólicos mais reversíveis que existem na medicina. Duas mudanças simples aí já fazem uma enorme diferença. Primeira, aumente a fibra,
aumente a proteína nas suas refeições, que a fibra desacelera a absorção de glicose e a proteína aumenta a saciedade. Juntas, elas atenuam aquele pico brutal da glicose e da insulina. Segunda, caminhe um pouco depois de comer. Caminhar um pouquinho, 10 minutos ali depois das refeições, já ajudam os seus músculos a captar a glicose do sangue sem precisar de tanta insulina. É um hábito simples, mas que é metabolicamente poderoso. E sobre aquele exame que eu falei ali no começo do vídeo, os exames de rotina medem basicamente a glicemia e a hemoglobina glicada. Mas para analisar a resistência à insulina, muitas vezes é importante dosar também a insulina de jejum. Se a insulina está alta, enquanto a glicose ainda está normal, significa que o teu corpo já está trabalhando em excesso para manter aquela normalidade da glicose. Então já dá um indício aí de resistência à insulina. E através da insulina basal, você pode calcular o índice de Roma. Se o índice de Roma der acima de 2,5 é porque o paciente provavelmente é resistente à insulina, e abaixo de 2,5 é porque ele não é. Mas eu vou deixar os maiores detalhes aí para um próximo vídeo. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, compartilha daí. Quando você compartilha daí, a gente ajuda a salvar o mundo. Vamos ajudar a crescer o canal, espalhar informações importantes aí sobre a saúde do nosso coração. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.